Bora dar início, então, a mais uma aula semanal do prazer, amor e consciência aqui no perfil. E hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico, mas extremamente especial, que eu sei que vocês gostam quando a gente fala sobre, que é sobre as diferenças entre a masturbação e o autotoque. E essa é uma aula mesmo que é para vocês aprenderem a despertar o prazer, expandir, alcançar o orgasmo, mas acima de tudo é sair cada vez mais se sentindo bem, ajudar, permitir que o prazer cure a relação com o corpo de vocês, soltando a culpa, soltando o seu, e muito mais começar a se concentrar em criar uma conexão com o corpo para que esse prazer se expanda, para que seja realmente um ato de amor por si, para o seu merecimento, para você não só se conectar, mas também começar a entrar em espaços de conseguir se conectar com os parceiros de vocês com muito mais facilidade e fluidez que todas nós merecemos. Só que para começar aqui essa aula, eu preciso do feedback de vocês de como que tá o som e como que tá a imagem, para eu saber se eu preciso mudar alguma coisinha aqui ou não. Então vou pedindo aqui para Suzy, Pri, Regina, se vocês podem dar um toque de como que tá o som e a imagem. Pra gente dar início, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre o autotoque. Se vocês ainda não me conhecem, eu sou Elisa Marcelino, a pessoa que vos escreve. E basicamente o meu trabalho é o quê? Ajudar vocês a se reconectarem com o prazer e permitir que o prazer não só seja mais fácil vocês alcançarem o orgasmo, sim, todas nós merecemos, mas o prazer como um caminho também de reconexão para fortalecer e potencializar quem a gente é, porque puta que pariu, a gente precisa soltar essa ideia de que o prazer é algo ruim, de que nos transforma em pessoas más, que se eu tiver muito prazer, eu só vou pensar nisso, ou pior, né? Achar que prazer é coisa de 2 segundos e que vai acabar logo, que depende de uma outra pessoa e não que não seja um direito seu. Eu acredito que o prazer ele é extremamente curador e que potencializa quem a gente é, que ele precisa sim nos trazer cada vez mais poder pessoal, mais coragem, mais alegria, nos encher de vida e nos nutrir, não só para a nossa cama, mas para tudo aquilo que a gente deseja na vida. Seja na nossa relação conosco, seja na nossa relação com os nossos parceiros, com os nossos filhos, com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro, para a gente ir para a vida a partir dessa energia. Isso é extremamente curador, porque vai ajudando então a gente a liberar culpa, trauma, experiências de dor e se abrir para quem a gente é. Não com mais crítica, mas entrar nesse espaço extremamente amoroso conosco, seja no sexo, seja no autotoque, e seja pra vida, porque a gente merece sim, porque o prazer nos lembra, grava isso, o orgasmo, o prazer nos lembra o quê? Que a gente merece viver a vida, o seu potencial máximo, e tudo aquilo já está dentro da gente. Pelo menos na minha jornada pessoal, eu nunca teria criado esse perfil, assumido meu trabalho, se isso não tivesse sido curador para mim e para minha expressão. Né? De voltar a confiar em quem eu era, voltar a confiar e me sentir segura fazendo o que eu faço. E para mim realmente vem desse lugar porque o prazer me lembra que eu sou merecedora e digna de amor, de respeito, de expressão, de ser quem eu sou. Né? E sempre na minha busca mais autêntica, porque eu poderia muito bem fingir ser um personagem para ser mais amada. Mas eu me recuso. Estamos aprendendo cada vez mais a amar esse ser que dá risada, piadas às vezes sem graça, mas que tem conversas profundas, que gosta de se expressar, que gosta de conversar, que gosta de criar espaços de segurança e ver transformações lindas, como foi a minha. Então, basicamente, esse é o meu trabalho, gente. É isso que eu faço. Deixa eu ver aqui. Ah, o som já tá bom, né? Porque eu já desatei a falar e nem sabia se vocês estavam me ouvindo. A Suzy tá falando adorando. A Pri, imagem boa. Arrasou, gente. Gente, vocês viram que eu cortei o cabelo? Tô me sentindo super gatinha. Mas eu vou focar aqui. Então, eu quero saber pra vocês, né? Quem viu aqui o post que eu coloquei ontem, meio polêmico, né? Veio alguns xingos. Talvez, né? Onde eu começava exatamente assim. Porque eu sou contra a masturbação. E eu sei que para muitas pessoas, quando olham um negócio desse, o cabelo ficou lindo. Eu também, você sabe que eu tô me sentindo muito gata? Obrigada, viu, Tabata? Fiquei me sentindo esses dias. Tava doente, daí eu cortei o cabelo, de repente parece que acendeu até uma chama aqui. Você acha? Faz diferença, né? Mas, então, voltando ao tema, né? Então ontem eu coloquei esse post e eu levei alguns xingamentos. Eu sabia que iria ser polêmico, né? Porque todo mundo fala que o quanto que é importante é se masturbar para sentir prazer. E de fato, eu acredito, vocês podem ficar tranquilas que eu realmente acredito que não há nada de errado
em tocar o nosso corpo, em sentir prazer, em ter orgasmos cada vez mais fluidos, potentes e que nos empoderem. Só que sim, eu também acredito que a gente precisa entender algumas lógicas por detrás, entender a nossa anatomia, entender também aonde que está a origem de muitas das nossas travas, culpas e vergonhas, e como isso reflete na forma como a gente toca. E no estado que a gente se encontra, que vai dificultar muito mais a nossa entrega ao prazer. Porque uma coisa é a gente ir com medo se tocar, com culpa do que as pessoas vão pensar, ou então de que precisa ser rápido, tenso, duro, porque se não for assim, eu não vou alcançar. E cara, isso daí é a receita certa pra merda, assim, pro bloqueio. Eu não sei pra vocês, mas eu sei pra muitas das minhas alunas nos estudos científicos, mas eu posso trazer pra minha experiência pessoal, que é o quê? Não me coloca a pressão que eu cago no pau. Eu perco o foco, eu já começo a ficar insegura, já começo a ficar ansiosa. E o cozinho? Aí, Ioni, nada passa ali. Toque, a gente começa a se proteger contra o prazer. E para mim, o meu caminho, assim como muito do caminho que é ensinado, então, na sexualidade consciente, na sexualidade uterina, no tantra, no neotantra e na alquimia sexual, é criar espaços onde o prazer, ele nos empodere. Que não venha desse lugar de que sempre precisa ser nessa contração. Então, quando eu venho falando da masturbação, eu venho falando, primeiro, né, vou deixar isso claro para a gente começar a diferenciar sobre o que é o autotoque. Né? Então, a masturbação, ela tem uma origem da palavra, né? E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar, eu fiquei muito chocada e começou a me fazer sentido do porquê que eu me sentia de determinadas formas, né? Então, a origem da palavra masturbação vem da palavra mens strupare. Eu não vou saber falar latim, tá, gente? Então, eu vou falar para vocês da forma que eu leio. Né? A origem da palavra em latim significa mens strupare. E só por esse estrupar a gente já sabe que vai dar merda, vai dar ruim. Porque men significa mãos e estrupare, violação, profanar. Para não falar outra palavra, né? Porque a gente não quer que essa aula caia. Então, se isso significa, faz já uma referência à violência, como que isso reverbera no nosso corpo? E quando a gente vem fazendo uma associação, então, a principal forma que a gente aprendeu a tocar o nosso corpo? A pornografia. Seja de uma forma direta ou indireta, a base da forma como é propagado no inconsciente coletivo é o quê? Que a gente funciona como se tivesse um pênis, porque não, a gente sente muito mais prazer que um pênis, só pelo simples fato de você ter um clitóris, um órgão específico para você sentir prazer, e que não, ele não é um pênis feminino, não. A gente tem a área G, a gente tem o cérvix, a gente tem a útera. A entrada do nosso canal é capaz de ter orgasmos. A gente não só tem na nossa genital, mas também a gente tem as nossas mamas. A gente tem a nossa glândula pineal e a gente é capaz, assim como os homens também, ou as pessoas com pênis, a ter orgasmos energéticos. Emocionais também. E vem cá, vocês sabem disso? Porque aqui eu já comecei a trazer muita informação, né? Então, quando a gente pensa na pornografia, qual que é o primeiro padrão que nos coloca à mente? Que primeiro, que em 2 segundos o nosso corpo vai estar extremamente excitado, pronto para ser penetrado, que é bate, estaca, na porrada, na pancadaria, na porrada mesmo, que aqui quanto mais forte, mais gostoso é, e a gente esquece que isso pode ser uma grande violência. Especialmente se o nosso corpo, ele não tá... Gente, eu só vou tirar aqui o WhatsApp do computador, porque senão eu não me concentro. Né? Porque se na nossa ionia, nosso canal, a nossa vulva, o nosso cérvix, ele não está preparado e algo é adentrado, ele não relaxa, ele não lubrifica. Inclusive, ali a parede da nossa vagina, ela não libera o esqualeno, que é uma substância que é para proteger o nosso canal contra as microfissuras que podem estar acontecendo quando ele fica seco na penetração. E isso abre muito mais espaço para infecção, inflamação, dor e anestesia. Vocês sabiam disso? Então, quando a gente acredita que a gente funciona nesses padrões, a gente viola o nosso corpo, a gente machuca ele. E a gente acredita, no fundo, que existe algo de errado para a gente não corresponder a esses ideais. O que reforça muito mais culpa de que a gente não é capaz, ou essa crença, né, da anorgasmia. E eu sei que é difícil, principalmente para quem nunca teve o seu primeiro orgasmo, né, não se auto-identificar a anorgasmia, que, né, então... não conseguir ter orgasmos.
E a gente hiperidentifica como a gente não é capaz, sendo que a gente esquece que a gente tem um corpo recheado de terminações nervosas que é capaz de ter orgasmos de diferentes maneiras, energéticos, físicos, emocionais, genitais, não genitais, e uma imensidão inteira. E a gente limita a uma única forma de ser. E essa única forma de ser é totalmente contraproducente à nossa anatomia, de pessoas que nasceram com útero e vulva. Porque o útero, esse órgão, como a gente já conversou, né, em umas aulas passadas, ele tem um papel central, inclusive, de potencialização desse prazer e ajudar, inclusive, no prazer da penetração, que ele tem um orgasmo próprio, que ele vai ajudar a irrigar mais sangue para a pelvis e sensibilizar, inclusive, o clitóris. Uau, é bastante informação, né? Eu acordei bastante animada hoje. Então, daí, a gente tem a ideia da pancadaria, de que a gente funciona como se tivesse um pênis. E detalhe, a pornografia, embora ela seja disseminada, a gente cria essa ideia, então, que é mais fácil para eles, na verdade, ela também cria uma grande desconexão e anestesia emocional. E isso é muito forte, porque a pornografia, ela é viciante, e faz com que a gente libere cada vez mais dopamina com pouco esforço. Sabe o que isso significa? A gente tem imagens muito fortes de como deveria ser, muito explícitas e violentas, na grande maioria das vezes. Não só cria uma referência interna de que a gente precisa funcionar dessa forma, sendo que não é real pra gente, pra nós, mas também para eles faz esse âmbito, para todos nós, na verdade, né? De que pouco esforço para alcançar logo. Então, ela é uma das principais causas do quê? A dificuldade de, então, sustentar a ereção, a dificuldade de manter o contato, inclusive conosco, né? Durante a relação. Essa necessidade, então, para manter mais tempo sem ejacular logo, né? Então, precisa criar vários cenários na mente de coisas que não necessariamente são excitantes, porque senão vai chegar logo. Ou seja, eu preciso me desconectar, então performar para poder garantir o seu. Só que, como a referência é a pornografia, é bem provável que também não está dando muito resultado. E é muito doido isso. Faz sentido para vocês? Posso continuar? Contem para mim. Eu me deixei falando sozinha. Faz mal para eles também, porque então a gente cria essa ideia de que precisa alcançar logo um resultado, ativa e reforça muitas vezes muitas das nossas inseguranças. Ai, calma aí, o que está acontecendo aqui? Vocês estão conseguindo me enxergar? Que aqui parou de aparecer os comentários. Instagram. Faz muito sentido, né, Tabata? Obrigada. Vão conversando comigo e se fizer sentido para vocês, também vão me contando um pouquinho para eu ir regulando aqui e ver se a gente tá todo mundo na mesma pegada. Muito interessante essa questão da pornografia. Não, e é científico, tá, gente? Não é só interessante, mas também é científico. A gente precisa começar a soltar esses padrões da própria pornografia, porque ela é viciante. Então, cada vez mais a gente vai precisando de mais estímulo visual, a gente vai precisando de mais imagens fortes para ter o resultado que antes a gente tinha. Por quê? Então, a gente vai tocar o nosso corpo, no caso deles, assim como nós, no caso deles, cada vez mais forte, cada vez mais intenso, imagens cada vez mais fortes para ter o resultado que antes a gente tinha. É a mesma coisa com a cocaína, é a mesma coisa com a bebida, é a mesma coisa com outras substâncias. Esse excesso de liberação de dopamina, em cada vez uma necessidade em menor tempo, para poder ir mais intenso, para poder ter o resultado que a gente tinha antes. E o corpo vai anestesiando a longo prazo, né? A médio e a longo prazo. Pra gente é ainda pior, né? Além disso, por quê? Porque cria uma referência totalmente real de que vulvas perfeitas, que a gente precisa então ser aquela atriz, porque se ela tá chegando lá nesse tempo, meu Deus, se eu não chegar também, tem alguma coisa de errado conosco. E isso é muito forte porque limita toda a capacidade que o nosso corpo tem de sentir prazer. O prazer ele começa a se tornar um sacrifício, uma luta, algo que nos gera mais ansiedade se a gente não performar. E vai sustentando mais insegurança, mais culpa, mais vergonha. Faz sentido? É muito real da pornografia. Eu sou enfermeira e já atendi muitos homens com queixa de não estar excitado numa situação de sexo real. E isso também leva à ejaculação precoce. E é muito forte porque vai trazendo, ativando muito, mas insegurança neles também. E é muito forte, então, porque daí a gente começa a se comparar a coisas irreais. Só que a gente esquece, gente, e aqui eu vou te trazer uma informação bem forte, né? Porque eu já tive a oportunidade de trabalhar com atrizes pornô.
E, assim, até então, né, talvez fosse inocência minha, até a época, né, já faz muitos anos isso, mas elas falam, gente, vocês acham que dura quanto tempo uma gravação? Que é aquele tempo do filme? Não, às vezes é 1, 2 dias super intensos, com vários homens olhando, e aquela pancadaria, e tirando as cirurgias que essa pessoa fez, né, pra deixar tudo perfeito, bonito. E ela fala assim, você acha que realmente eu tô sentindo tudo aquilo? Eu não tô. Ó, então grava isso na testa, gente. Se nem a atriz pornô tá sentindo tudo isso, quem vai dizer a gente? Então, esse ideal, né, do que deveria ser ou não, é extremamente real. Machuca os nossos corpos, porque isso reflete na forma como a gente vai pro sexo. Isso é o que eu mais atendo nas mulheres, seja no Religare, na Fênix, né, que é o Religare, que é a minha mentoria em grupo, e a Fênix, que é o contato 1 a 1, que a gente passa meses juntos, né, com mulheres, trabalhando a questão da sexualidade, do tantra, trauma, né, e é bem interessante porque daí, em vários casos, muitas vezes, quando a gente começa a entrar em contato no corpo e as memórias, quais são esses bloqueios, para além somente do racional, mas quando vem trazendo para a memória do corpo, muitas delas, né, começam a relembrar muitas vezes dessa penetração agressiva, porque a gente achava que era o que era, que é o que deveria ser, né? Ou então, por exemplo, né, muitas vezes, infelizmente, acontece bastante. Teve uma semana aí que eu acho que eu cheguei até a comentar aqui nos stories, né, de que várias pessoas estavam falando o mesmo tema, que era do sexo anal, e o quanto de muitas violações já aconteceram, né? Tive uma aluna, inclusive, né, que, embora tenha um parceiro super incrível e que anos depois eles trabalharam muito isso em terapia, né, e eles se amam profundamente, mas no começo do relacionamento ela não conseguia dizer não, porque ela tinha suas inseguranças, as suas dúvidas, e sempre colocava na mão do outro a relação com o prazer. E o que acontecia? Ai, gente, aqui eu não tô vendo se tá recebendo comentário de vocês ou não. E daí, vou terminar de contar essa história. Vocês tentem se comunicar comigo de alguma forma, tá? Por favor. E daí, no caso dela, né, e pra mim foi muito forte, né, porque eu conheço ele, né, assim, uma pessoa super aberta, receptiva, que sempre tá participando dos programas depois que se sentiu, seguro. É um fofo. Só que no começo da relação, ele também tinha vontade, então, de sexo anal, porque tinha uma pira, né, porque tem um negócio no inconsciente, principalmente dos homens, né, que é muito mais gostoso, enfim. E ela sangrava, ela se sentia machucada, às vezes essa entrada era muito brusca, e ela ficava silenciando porque não queria desagradar por inseguranças, pelos desafios que eles tinham, né? E levou muito tempo para conseguir curar essa relação com ânus, curar essa questão da segurança, porque é um espaço, tanto a nossa vagina quanto o nosso ânus, são espaços de extrema vulnerabilidade, né? E eu gosto muito, né? Eu não vou lembrar o nome do cara, mas tem um que fala inclusive sobre ejaculação precoce. Se vocês quiserem, depois eu posso colocar lá nos stories, mas de cabeça eu sou péssima de nomes, né? Mas eu gosto muito de um podcast que eu vi dele, né? Na Laila Martins. Eu não vou lembrar o nome dele, troca. Devia ter anotado. É onde ele fala, inclusive, né, de que a gente só sabe a profundidade do que é ser penetrado, do que é penetrar, a vulnerabilidade que a gente põe outra pessoa, né? Principalmente no caso dele, que ele se relaciona com mulheres, a fala dele era direcionada, né? A gente só sabe a vulnerabilidade do que é penetrar e essa humanização de entrar com respeito no corpo de outra pessoa quando a gente é penetrado, porque entra num estado de profunda vulnerabilidade, tempo, espaço, relaxamento para poder entrar. E como que a pornografia nos ensina? É pancadaria. Como que nos falam que a única forma de sentir prazer é na porrada? Então a gente tem muita violência aqui sendo perpetuada dentro do nosso corpo. Né? Seja deles, seja nossa, seja essas coraças. Não estou passando aqui para o patriarcado, para a violência, para o estupro, mas também a gente precisa entender, né, de certa forma, eu não estou dizendo que está tudo bem violarem nossos corpos, nunca, mas que a gente também precisa entender que ninguém nos ensinou como esse corpo funciona de verdade. A gente aprendeu uma educação sexual que muitas vezes é o quê? Prevenção, e ainda assim não é uma prevenção assim ampla, e que comunica sem vergonha, sem culpa. O próprio fato da gente não aprender na totalidade de como o nosso ciclo menstrual funciona, assim como de verdade, né, como a nossa ovulação funciona, as mudanças hormonais e como isso impacta o nosso dia a dia.
A gente nem sabe, a grande maioria das pessoas não sabem quando é que a gente está no período fértil, especialmente porque a gente tem a crença de que a tabelinha funciona. Porque não, gente, não funciona. E pode ser que você esteja correndo um grande risco de acreditar nisso. Né? Então, o Malemar fala um direito da camisinha, mas também ninguém nunca nos ensinou como sentir prazer, como alcançar o orgasmo sem essa culpa, sem essa insegurança, sem esse medo. Como tocar o nosso corpo? Será que é essa a única forma? Como funciona a anatomia multiorgástica de uma pessoa com útero e vulva, que nasceram com elas? A gente não aprendeu isso. E a única referência que a gente tem é a pornografia. Então, quando a gente vai para a masturbação, a gente ainda está carregando muitas vezes, né, toda essa intensidade, todo esse medo, toda essa culpa, essa vergonha, esse desconhecido, o medo de não ser capaz de alcançar. Então, a gente continua reproduzindo aquilo que a gente aprendeu e que aparentemente é o que serve. E que, de fato, muitas vezes pode ser que dê resultado, a gente alcance o orgasmo. E ele é gostoso, não é? Eu não estou dizendo que alcançar o orgasmo é ruim, não. Eu acredito que você merece. Mas às vezes a gente limita, às vezes a gente enrijece. E às vezes, ao invés de ser uma busca pelo prazer, abrir o corpo para o prazer, a gente continua reforçando, especialmente na forma como a gente se toca, a culpa, a vergonha, essa sensação de que ao invés de deixar de ser preenchido de prazer para a gente se sentir mais feliz, mais cheio de vida, a gente continua reproduzindo muitas vezes essa ideia de que eu vou alcançar um orgasmo para dormir melhor. Faço isso? Faço, de vez em quando faço, é gostoso. Mas limitar sempre ele a isso fica difícil. Especialmente quando a gente vai para a relação com o outro. Porque, eu não sei vocês, mas quando você escolhe transar com alguém, seja com seu parceiro, parceira, parceire, seja casual, seja o amor da sua vida, não importa. Qual que é o seu real objetivo? Eu não sei vocês, mas pra mim é me conectar, né? Porque eu já sou multiorgástica sozinha, não preciso de muito estímulo. Mas eu lembro que antigamente também era me conectar. Quando eu não tinha nenhuma dessas capacidades e habilidades. Que o corpo vai sendo treinado a sentir, abrir mais e mais. Mas eu vou te falar, a grande maioria das vezes a gente também normalizou a ir pro sexo como uma grande luta, onde a gente usa o outro para alcançar, ver quem alcança mais rápido possível o orgasmo. Só que nessa brincadeira, principalmente para as pessoas que se relacionam com homens, como pessoas com pênis, a gente se fode. Porque, vamos lá, quem aqui já fez isso? E eu sou super culpada, já passei por isso. E me contem se está fazendo sentido. Então a gente quer alcançar o orgasmo o mais rápido possível. Provavelmente você já sabe, se você consegue ter orgasmos com outra pessoa, você já sabe qual é a posição que mais funciona. E eu vou te dizer, mesmo que você tente alcançar mais rápido do que eles, durante a penetração, eles vão sempre alcançar mais rápido. Porque normalmente, quando você tá começando a aquecer, tá começando a chegar lá, o negócio tá começando a ficar gostoso mesmo, a gente começa a aumentar o ritmo. O negócio começa a ficar gostoso, a gente começa a sentir o nosso corpo dando sinais. Eles alcançam, acabou. Tô mentindo? E muitas vezes a gente tá ali, ó, quase indo, tá abrindo espaço. E nessa briga, a gente muitas vezes tá buscando o orgasmo do que necessariamente olhando, tocando. Não que seja errado. Mas o que faz vocês se conectarem com outra pessoa pra ir pro sexo? Independente se é casual ou o grande amor da vida de vocês, se vocês já sabem como o corpo de vocês funciona, se a gente sabe estatisticamente que é muito mais fácil alcançar o orgasmo sozinha do que com uma outra pessoa, mas que é maravilhoso também ter essa conexão com outra pessoa, dar uns beijos, uns amassos, uns toques gostosos, não é? Mas a probabilidade de alcançar um orgasmo é muito mais fácil sozinha. E é uma escolha estar com outra pessoa. Só que muitas vezes a gente vai como se estivesse brigando com a outra pessoa, onde a gente trava o nosso corpo. Às vezes a gente nem olha pra pessoa, às vezes a gente nem toca direito e já acabou. Não dura o quê? 5, 20 minutos no máximo. E pode ser bastante frustrante, especialmente se a gente não conhece o nosso corpo, especialmente se a gente não comunica aquilo que a gente deseja. E isso também começa também nessa prática da masturbação. Porque a gente entende que para alcançar o orgasmo existe uma única forma e ela precisa ser rápida. E ao invés de eu sentir o meu corpo, eu localizo uma única parte, tensiono, dureza, contraio tudo. Contraio minha mandíbula, contraio minha pelvis, contraio tudo, tranco a minha respiração, toco forte pra acabar logo. E daí vocês me falam. E eu acho que eu tô sendo muito dura? Me contem. Solta aí. Gente, será que eu não tô conseguindo ver mesmo? Me contem se tá muito duro a minha fala. Mas, né, estou contextualizando, estou contando a minha experiência e a experiência das mulheres com quem eu trabalho.
E daí a gente quer sentir orgasmos mais profundos, ter mais facilidade para se entregar, sozinho ou com outro, e a gente não percebe que muitas vezes, frente a outra pessoa, e assim como quando a gente está sozinha, a gente está com todo o nosso sistema de defesa ativado. Porque quando a gente está relaxada, quando a gente está segura, quando a gente está despertando o nosso corpo, a gente libera o quê? Dopamina? Sim. Endorfina? Com certeza. E muita ocitocina. Quando a gente está tocando, expandindo, sentindo. Quando a gente está com outro, a gente precisa de tempo para esse corpo se expandir e excitar. Para que o nosso corpo comece a pulsar. Porque o orgasmo, ela vem. O quê? O orgasmo nada mais é do que a pulsação dos nossos órgãos. E eles começam a fazer assim, eles começam a produzir energia. Então, eles começam a irrigar bastante sangue para a nossa pelvis, bastante sangue para diferentes regiões do nosso corpo, se é que a gente quiser entrar nos orgasmos energéticos, que, bens a deusa, precisamos falar mais sobre isso. E o nosso corpo começa a se preparar, e ele começa a pulsar, e a gente começa a sensibilizar, e essa magia, ele precisa de pulsação para sentir. Só que a gente não dá nem tempo. Quando a gente toca, vamos lá, 5 minutos. Quem aqui dura mais 5 minutos tocando? Na masturbação, normalmente não dura, máximo 10, 15. Mas para que o nosso corpo comece a se preparar para ter mais intensidade, mais profundidade e começar a criar caminhos de expansão, ele vai precisar de pelo menos de 20 a 30 minutos, assim, chutando bem baixo, para irrigar sangue para nossa pelvis, para nosso clitóris, para nossa vagina, para nossa vulva, ficar bem inchadinha, para o nosso cérvix levantar, a nossa útero começar a pulsar e a magia acontecer. Forte, né? Acabei de me separar, 18 anos, com o mesmo parceiro, sexo maravilhoso. Sua fala tá sendo bem importante porque eu estou me reconhecendo. Ai, que bom, assim, né? Apesar da separação, o sexo era muito bom. Que bom. Você está ótimo, está sendo muito claro. Às vezes até demais, né? Me vi todinha na descrição. E é forte essas situações, porque a gente não aprende o que poderia ser diferente, né? Então, daí eu pergunto pra vocês, o que é mais fácil alcançar o orgasmo? Frente ao medo, a ansiedade, a culpa, a vergonha, que afeta totalmente a forma como a gente vai tocar o nosso corpo e o nosso senso de merecimento, que a gente pode algo mais? Ou quando a gente começa a criar espaços de segurança? Quando a gente sai um pouquinho desse objetivo de que eu só valido a minha experiência se alcançar o orgasmo. Tanto no autotoque, quanto frente a outra pessoa, se a gente só validar as experiências, se a gente alcançou o orgasmo ou não, embora o orgasmo a gente mereça sem sentir, lembrem-se disso, a gente vai sempre se sentir frustrada. E a gente esquece que o prazer, para alcançar o orgasmo, ele vai precisar de uma preparação. E essa preparação, inclusive, ela precisa ser prazerosa. Porque dificilmente, assim, se vocês querem ter orgasmos para além do clitóris, né? Porque então, hoje em dia, é fácil alcançar o orgasmo clitoriano, né? Em teoria. Porque eu sei que também tem pessoas que têm dificuldade de alcançar o orgasmo nele. Mas muitas vezes, hoje em dia, com a tecnologia dos vibradores, é muito mais fácil alcançar. Mas até mesmo quando a gente não sabe usar os vibradores com consciência, alta intensidade, pressão, muito tempo de uso, a gente pode danificar as ramificações nervosas do clitóris e ir diminuindo a sensibilidade. Isso também, já teve uma aula semanal que a gente falou sobre isso, há muito tempo atrás, né? No começo, que a gente já está indo para 10ª semanas e pouco. E a gente segue essa mesma lógica, mas se a gente quer despertar essa área G, se a gente quer despertar o cérvix, se a gente quer despertar as nossas mamas, se a gente quer começar, então, a fazer uma brincadeirinha mais tântrica, e se a gente quer começar, então, a vivenciar outros níveis de prazer, sim, que trazem o corpo e vão abrindo mais espaço, mas eu vou dizer pra vocês, também tem orgasmos em que são diferentes os genitais, mas são orgasmos que a gente pode alcançar respirando, movendo, sim, é possível, prova viva, minhas alunas são prova viva, milhares de pessoas ao mundo inteiro são prova viva, onde a gente vai começando a criar espaços de aumentar nossa energia sexual e circular pelo corpo e expandindo e sustentando, sentindo cada célula do nosso corpo, assim como orgasmos de regiões que não tem nada a ver com a nossa genital, como por exemplo hoje. Agora já vem, né? Assim, precisa contar? Não precisava, mas a gente vai compartilhar, né? Porque a gente gosta. Sinto a minha libido sendo edificada, absorvendo e com compreensão super necessária para melhorar minhas relações. Maravilhoso, Chaves. 3 chaves. Vamos compartilhar, então, o que eu tava fazendo essa manhã.
Nem feito bastante, né, na verdade. Porque, né, eu me dei um desafio interno de praticar 21 dias de autotoque, né? Por isso que, inclusive, eu senti vontade de conversar com vocês sobre, né? E veja bem, autotoque não necessariamente significa todo dia tocar Yoni, mas também criar rituais de tocar o corpo, expressar, e quando sente vontade de tocar nosso Yoni, quando o nosso corpo deseja, porque tudo a gente pede permissão pro corpo. Porque a nossa mente acredita numa coisa pornográfica, na grande maioria das vezes, só que a linguagem do nosso corpo ao prazer pode ser totalmente diferente. E é muito incrível quando a gente sai da mente e começa a entender como esse corpo deseja, porque ele vai te mostrar que a gente gosta de várias coisas, que ele tem várias maneiras de sentir prazer. Mas voltando. Então, comecei a fazer um desafio, estou somente no 7º dia. Né? Depois de ter passado uma semana sem voz, né? Agora a gente precisa contar tudo numa tacada só. E sim, estou falando rápido porque eu tomei cafeína essa manhã. E daí, né, tava aqui praticando meu autotoque, não necessariamente, né, foi pra Yoni. Então, se você não sabe, Yoni é uma referência à nossa vulva, ao nosso clitóris, né, ao nosso canal, ao nosso cérvix, à nossa útera. Mas eu só tava fazendo isso daqui, ó, de tocar o meu corpo, respirando, movendo. E como já é um corpo mais sensível, porque faz muitos anos que eu faço essas práticas, então se eu começo a fazer dia a dia, independente se eu tô excitada pra tocar ou não, independente se eu tô triste, se eu tô eufórica, se eu tô criativa, se eu tô com raiva, eu tenho costume de tocar. E principalmente nessa semana, a vida acontece, né? Nem sempre Elisa tá super sexy, sensual, subindo pelas paredes. Embora ajude um pouquinho, a gente tá entrando nessa fase ovulatória. E daí eu tava tocando, estimulando o corpo, sentindo, respirando, e aqui ainda tá sensível. E daí, de repente, eu senti aqui uma região no corpo onde... Sabe quando você toca e sente que há uma magia ali? Me contem vocês. Quem é aqui? Vamos lá, Jo, eu sei que você tá por aí, que você sempre tá em todas, né? Assim, quando você toca, às vezes é uma passada de mão, é um cafuné. É mais gostoso quando é alguém tocando? Eu vou dizer, eu também gosto. Mas assim, se eu não tenho ninguém, a gente ativa aqui essa parte minha e eu vou me dar tudo aquilo que eu mereço. Porque eu sou merecedora, né, gente? Eu, você, todas nós. E não, você não precisa ficar 50 minutos, 2 horas, se quiser, pode, merecedora, digna disso. Mas às vezes é só 10 minutos, 20 minutos para sentir o corpo. E daí eu comecei a inalar, exalar, e comecei a sentir uma sensibilidade aqui nessa região. Sabe quando os pelinhos ficam até meio levantadinhos assim? É, minha filha. E aqui, daí eu senti essa sensibilidade localizada, que é diferente, sim, da sensibilidade do seu clitóris, da sua Yoni. Vamos ser sinceros, é diferente, são regiões com funções totalmente diferentes. Mas tem muita terminação nervosa. E eu fui brincando, respirando, tocando, sentindo a intensidade, percebendo qual que é a intensidade que meu corpo quer. Ele só queria um negocinho suave. E daí eu fui deixando meu corpo se expressar, inalando, exalando, vocalizando e começando a estimular de uma forma que ia me excitando e sentindo esse fogo. E ao invés de partir logo para baixo, sair daqui e ir lá para baixo, o que eu fiz? Continuei aqui, ó. Então, pessoal, né, que fala inglês, tem muito mestre que é espanhol, que fala em espanhol, ou é americano, australiano, enfim, que fala inglês, então eu acabo tendo dificuldade de fazer algumas traduções para o português, né? E daí tava aqui. E de repente, pum, neck orgasmo, pescoço orgasmo, nem sei se é assim que fala em português, né? Eu quase não vejo as pessoas falando nessa linguagem, porque meus mestres não são brasileiros. Eu só sei que eu tava aqui, ó. Só alegria. É diferente do orgasmo clitoriano? São terminações nervosas diferentes. Mas essa sensibilidade de tocar essa região e sentir tamanha gostosura e a sensação de nutrição, dessa brincadeira de um simples toque, me relembrar que eu tô viva, porque a função do orgasmo, essa entrega, antes de mais nada, é o quê? Qual que é a função do orgasmo? Por que a gente busca tanto? Sim, ele é um processo de entrega extremamente prazeroso, mas o prazer lembra que a gente tá o quê? É viva. Então essa sensação de preenchimento, de ai, que delícia, e de que não tem hora para acabar, porque ele não é finito, e é uma ferramenta que eu tenho em qualquer momento. Isso é bonito também, e isso é algo que a gente vai despertando. Isso é algo que a gente vai ativando no nosso corpo, isso é algo que está disponível para todos, porque todos nós temos
terminações nervosas. A Jo aí, ó, eu não tava falando dela. É incrível, a gente consegue se proporcionar muito prazer no corpo todo. Ó, você tá vendo? Eu não tô mentindo, gente, não é exclusivo pra Elisa, não é só pra quem faz 1000 práticas aí. Tá disponível pra todo mundo. Né? Eu sei que a Jo também gosta de umas práticas, né? Que a gente já sabe que ela é minha aluna. Mas, assim, tá disponível, porque é uma coisa que a gente vai despertando o corpo. Então, quando alguém me fala que é anorgástica, e aqui eu não tô diminuindo a dor, mas essa dificuldade de alcançar o orgasmo vem da hiperidentificação de que não é capaz. E que também tem bloqueios, tem travas, que impactam na forma como toca o corpo. Tem culpas e vergonhas e uma referência que talvez não está servindo ela nem para alcançar o que seria, entre aspas, o mais fácil em teoria. Então, quando eu venho falando para vocês sobre o autotoque, ele vem falando sobre criar caminhos de antes de mais nada para que a gente relembre o nosso corpo da sua capacidade de sentir prazer e que o prazer é seguro. Que o prazer é um direito nosso de nascimento e de celebrar esse corpo e despertando ele. E que muitas vezes, sim, ele vai demorar mais tempo. E não é uma demora porque é um sacrifício, porque é algo de ruim. Mas que ele precisa de caminhos, inclusive, se a gente quer ter mais profundidade, maior expansão, maior nutrição e sustentar por mais tempo, não é fechando o nosso corpo, sendo que a linguagem corporal muitas vezes é o quê? Quando a gente começa a se tensionar e fechar inteira, essa linguagem corporal tá te dizendo o quê? Um grande não. Me faz muito uma referência de fecha as pernas e fica quieta, menina. Tensiona, fecha, contrai todo o corpo. E qual é a forma como a gente aprendeu a alcançar o orgasmo? Se contrair inteiro. Então esse orgasmo, ele descarrega, ele não se sustenta, ele precisa ir embora muito rápido, ao invés de criar caminhos para nutrir. Só que se a gente vive com ansiedade e tem pouco contato com o corpo, a gente toca o corpo e mesmo se contraindo inteiro, parece que a gente tem muito mais trava, que necessariamente entrega. Fica mais difícil. Então, quando eu venho falando do autotoque, não é o simples fato de tocar ou só uma técnica mirabolante, que tem um nome tântrico para como massagear a Yoni, porque se você não massageia a sua Yoni, você não ajuda a despertar a terminação nervosa, irrigar de sangue lá dentro, preparar ela e facilitar ainda mais para alcançar o orgasmo, seja o clitoriano, seja de outras partes do seu corpo. Massagear é essencial para distensionar, desencoraçar essa região, mas também começar a criar espaços para que essa energia sexual ela aprenda a circular e a despertar partes do seu corpo. Porque quando então a gente começa a entrar nesse contato conosco, a gente começa a liberar muita ocitocina. Muita ocitocina, então a gente começa a relaxar. A gente começa então, o que a ocitocina faz? Ela relaxa o nosso corpo, ela é um hormônio de amor, de intimidade, de conexão. A gente se sente conectada, a gente se sente nutrida, a gente se sente o quê? Segura. É mais fácil alcançar o orgasmo quando você se sente segura do que necessariamente quando você está na adrenalina e cortisol. Dá uma sensação, uma pirazinha de prazer? Dá, mas é mais difícil. Vamos falar aqui, toda humanidade, assim, tem exceção à regra? Tem, às vezes é gostoso, assim, né? Um perigo, né, assim, não que te leve a perigo de vida, né? Mas assim, uma intensidadezinha é interessante? Pode ser. Mas na grande maioria das vezes a gente até entrava essa intensidade, esse medo, essa ansiedade, ó, não ajuda muito. Então, quando a gente vem falando do autotoque, a gente tá falando o quê? A gente tá falando sobre aprender a tocar o nosso corpo, não só a nossa Yoni, tocar todo o nosso corpo e ir despertando e treinando ele para soltar essas coraças, essas anestesias e começar a despertar regiões onde a gente parece que não sente nada, mas pode sentir muito. Outro ponto no meu corpo, né? Já de falar, né? Pontos estranhos. Menina, assim, eu tenho uma pira que a minha batata da perna é direita ou esquerda? As duas, mas assim, um dos primeiros experiências orgásticas que eu tive na vida foi o quê? Eu estava na 6ª série e de repente eu estava lá, né? Na fileirinha, sentada. Hoje eu identifico como um orgasmo, mas eu lembro que na época foi uma sensação realmente surpreendente. E sabe quando a pessoa de trás tá mexendo assim a perna? Eu não acho que o Dudu, que estava atrás de mim, foi mal intencionado, eu estava estimulando algo. Né? Pelo menos não teria muita noção do que isso seria capaz, né? Poderia já estar experienciando seus orgasmos da vida, mas ainda numa conotação bastante pornográfica. Mas nesse caso eu não acho que foi a intenção, né? Despertar tudo isso na Elisa. Pensa no Gamê, esse menino. Mas ele tava ali atrás e tava fazendo só isso aqui, ó, com a perna. Sabe quando você tá balançando?
E de repente eu só sentia essa batata da perna, na posição que eu tava, sentia se roçar. Esse roçar. E eu comecei a sentir um êxtase. Um êxtase, uma energia, essa construção. E lógico, né? Não é algo que foi expresso, não foi algo tipo, de repente, no meio da sala. Mas essa sensação e essa lembrança me despertou bastante coisa. Dessa possibilidade que meu corpo é capaz. Então, às vezes, a gente não sabe que o nosso corpo tem um despertar e uma sensibilidade diferente. Que nos ajuda também a potencializar. Porque, olha só, qual é a melhor forma da gente despertar orgasmos em outras partes do nosso corpo? A princípio, é sim ajudando a ter orgasmos, estimulando a região que a gente tem mais facilidade, tocando, por exemplo, quando a gente quer despertar as nossas mamas ao prazer e ao orgasmo, a gente começa primeiro praticando e treinando o quê? Estimulando as nossas mamas e tocando o nosso clitóris, que é o mais fácil. Então, a gente pode também começar a estimular outras partes do nosso corpo com o clitóris para ver o que acontece, regiões que a gente já sabe, sensibilidade, para a gente começar a despertar e ajudar o nosso cérebro a criar novos caminhos neurais de que, uau, isso é possível. Mas no meu caso, o autotoque que eu estava tendo esses dias não necessariamente tocava o clitóris, mas era tocar o corpo inteiro e respirar, e movimentar e despertar. E sabe o que eu sentia? Isso é algo que eu sinto normalmente. Uma sensação de alegria, de amor, de prazer, uma sensação de conexão. E que esses dias eu também passei pelos processos intensos, né? Eu estou criando vários projetos novos, inclusive vocês vão ficar sabendo daqui a pouco, né? Um deles. Mas, inclusive, a criação de outras plataformas, enfim, que vão demandar muito da minha comunicação, da minha energia. E que, menina, assim, eu vou te falar, a Elisa, assim, parece corajosa, eu sou muito corajosa, mais que a grande maioria das pessoas, mas toda vez que preciso iniciar algo novo, eu sinto medo. Eu também sinto, eu tenho essas dúvidas internas, eu tenho esses questionamentos, mas, ai, se ninguém quiser. Às vezes eu falo, ai, Elisa, desencana, né, Mas às vezes surgem inseguranças que não são de agora, que são coisas passadas, né? A síndrome de rejeição, de autoabandono e patati patatá, que é da Elisa. E daí quando eu vinha, mesmo com essa sensação de medo, de insegurança, em contato com o meu corpo, só relembrando que ele tá seguro, que ele tá sentindo prazer de tocar, de sentir ele, independente de tocar Meni ou não, uma sensação de que quando eu saio, a minha dúvida, ela reside na minha cabeça. O meu medo muitas vezes reside na minha cabeça, porque se a gente parar pra pensar, quando você tá se tocando, quando a Elisa tá se tocando, quando a Elisa tá criando um projeto novo, assim, pode haver muitos medos, mas nenhum deles, nesse momento da minha vida, reside no qual? Medo de que eu tô correndo risco de vida. Não tem ninguém com uma arma na minha frente, não tem ninguém tentando me violar. Mas a sensação do corpo e esse medo é intenso que nos paralisa. Porque a gente vai criando cenários e cenários do que não pode. Não, criar o pior cenário possível. Então, quando eu saio da minha mente e eu trago, e aqui já fica a dica para vocês no momento de inseguranças, né? Medos, dúvidas, de tomada de ação, de entrega orgástica, ao invés de você trazer para a mente, desce e presta atenção em como que é essa ideia, como esse toque ressoa aqui. Como isso ressoa lá embaixo, sem criar expectativa da mente, mas como que isso... Porque minhas ideias, a princípio, sempre é um grande não na minha mente. Quando eu falo dessa possibilidade, vamos ser todo mundo multi-orgástica, vamos todo mundo despertar esse orgasmo energético, vamos todo mundo ejacular, vamos todo mundo despertar esse cérebro, vamos fazer a magia acontecer, bota em ONG, faz isso, faz aquilo. Porque eu sempre tô falando disso. Vamos todo mundo curar seus traumas. Aqui eu falo assim, gente, sou louca, você não é ninguém, você quer fazer tudo isso. Mas quando eu trago aqui, bum, eu vou ficar bem emocionada. Eu falo assim, aqui é uma sensação tão de plenitude, de amor, de que, é isso. Não racional, mas é sensorial. E daí quando eu baixo aqui, vou sentindo como que aqui na minha pelve se encontra essa ideia, essa sensação, esse toque, é um sim ou um não? É um relaxamento ou uma contração? É um medo real? Ou é um prazer profundo de quem quer criar, de quem sente que é isso que o mundo precisa, que sente que é isso que eu preciso? Que não é, porque as minhas criações não são só para o mundo. O meu prazer não é só para o mundo. Mas eles partem antes do pressuposto de que a minha cura cura o mundo. O meu prazer,
ajuda as minhas alunas, as pessoas que me ouvem, as pessoas que dão seu tempo para mim, a também desbloquear. Porque é a confiança antes na minha palavra que elas se dão muitas vezes a permissão de falar assim, eu vou tentar. Isso é possível, então vamos tentar. Se é possível para ela, é para mim. Mas se eu mesma não acreditar, dificilmente. Então quando eu saio da mente, eu vou descendo e eu vou sentindo essa segurança no meu corpo, esse grande sim, é a magia que acontece aí. Só que dificilmente eu vou sair da minha mente se eu não movo, se eu não toco o meu corpo, se eu não sei me conectar para além do que deveria ser. E sim, o que eu estou sentindo nesse momento? Esses sims, esses nãos, como que esse corpo deseja. E o autotoque, ele vai desenvolvendo essa sensibilidade. Então, quando o medo, quando eu venho praticando então esse autotoque, eu vou sentindo meu corpo, eu vou me percebendo, eu vou nutrindo ele, lembrando que ele não precisa se proteger, que ele está seguro, ele vai contando uma verdade muito própria e seus caminhos. Então é lógico que isso, todas as ideias que a minha mente diz não, o meu corpo diz sim. Não, nem todas, né? Algumas são criações a partir do meu ego. Acontece para todo mundo. Mas às vezes aqui, uau, que mundo incrível! E às vezes eu descubro que eu sou a pessoa mais corajosa do mundo. E às vezes eu descubro que existe uma capacidade orgástica ainda mais potente que eu achava que já sentia muito, mas aqui existe muito mais. Daí quando eu trago aqui, eu falo assim, nossa, quantas coisas bonitas e genuínas que nascem a partir desse lugar do diferente, desse lugar que não precisa ser como todo mundo faz, mas que é genuíno, não só da Elisa, mas que é genuíno e único, por exemplo, para Jo, para Lígia, para Fátima, para Ana. E é aí que reside a magia, porque quando a gente entende, então, o prazer, né, vamos falar então agora de prazer e orgasmo, né, que agora deu uma pequena viajadinha, a gente parte do pressuposto que todo mundo precisa sentir igual, todo mundo precisa fazer igual. E, na verdade, cada corpo conta uma história, e cada corpo tem uma vontade e um pulso de prazer, que é diferente de hoje para amanhã, tem uma forma de se expressar. Se o medo, a dor, contrai o seu corpo e te convida a se proteger, o prazer ele vai falando para se preencher, vai falando para você relaxar, vai falando para você se entregar. Quando você começa um relacionamento, quando você começa uma amizade, quando você começa então a se tocar, quando você começa a criar algo novo, o que você sente? Você se sente excitada, você se sente feliz, você sente prazer. E daí a gente vai entrando nesse encontro de afinidade, de que é isso, e o corpo vai dando expressão. Só que quando a gente fala então de prazer, a gente coloca a nossa mente e fala que a gente precisa ser igual a todo mundo, sendo que o nosso corpo sente de uma forma diferente. A gente precisa reaprender a linguagem do corpo. E essa linguagem é através do autotoque, que é esse toque no corpo todo, essa respiração, esse movimento pélvico, essa vocalização para expandir. Esse toque na sua ioni também, quando você deseja e ela quer. E começa a aprender como que teu corpo quer ser tocado. Porque muitas vezes ele não quer essa tensão e essa dureza. Às vezes ele quer algo mais intenso, sim. Mas você pode ter certeza que se fosse esse caminho, você já estaria multi-orgástica há muito tempo, ó. Seria muito fácil alcançar. E às vezes você precisa começar a fazer as perguntas certas para o seu corpo, para ele se expandir, para ele se abrir e te mostrar o caminho. Isso é o autotoque. É começar a sair da mente e entrar em contato com o corpo. Faz sentido para vocês? Me contem. Porque agora a gente dá uma viajada, daí a gente toca nesse assunto. Me contem, faz sentido para vocês? Conseguem perceber a diferença entre a masturbação e o autotoque? E daí a pergunta que eu faço para vocês: é muito mais fácil alcançar o orgasmo do genital, seja do clitóris, mais profundos e intensos? Ativar a sua área G. Começar a sentir, então, essa sensibilidade na entrada do seu canal? Porque, menina, se você sabe o poder dessa entradinha, você pararia com essa entrada rápida, tensa. Inclusive, aqui vai uma grande deixa, uma grande dica, uma grande orientação que vocês perpetuem isso. A melhor forma de levar uma mulher a sentir muito prazer e conexão, principalmente com as pessoas com pênis, né, no caso, porque eu tenho certeza que as mulheres, com outras mulheres, pessoas com útero e vulva, com outras úteras e vulvas, vão saber isso muito bem. Mas para eles a gente precisa ensinar, sim. Se você quer saber o melhor momento de adentrar uma mulher, é só depois que ela pedir e implorar 3 vezes para ser penetrada. E aqui a gente também precisa sair desse âmbito de que eu preciso ser rápido, pedir logo. Mas é sentir esse corpo inteiro pulsar e pedir para ser penetrada. Ela entrar num estado tão de excitação em que é um desejo profundo desse corpo ser penetrado e não uma obrigação. É aí que a magia acontece, filha.
Coisas mágicas acontecem quando vocês aprendem isso. Muito sentido, preciso me trabalhar muito. A gente pode transformar esse preciso me trabalhar para eu mereço sentir tudo isso. Porque se você associar ao trabalho, eu não sei como que é pra você, Tabata, mas pra mim eu já penso assim, vai ser difícil, vai demandar muito esforço e sacrifício. E assim, pensa se isso não bloqueia o nosso prazer. Vou te falar, até eu que amo meu trabalho, isso me faz eu perder muito tesão. Tô mentindo? Não sei, porque me faz uma associação de que eu estou disponível para outras coisas e que vai demandar muito esforço. Isso já me gera até uma tensãozinha aqui. E olha que eu gosto, mas assim, se eu acho que tudo é um trabalho, eu já faço essa associação. Então, é uma escolha abrir uma aula, é uma escolha me tocar, é uma escolha e é algo que eu mereço. Porque é incrível, porque é maravilhoso. E daí a gente fala mais que a boca. Faz sentido? Super intrometida, né? Mas isso pra mim ajuda bastante na minha reprogramação mental. Né? Pelo menos pra mim, algumas coisinhas são bem importantes, né? Que me ajudam, então, a abrir mais. Ao invés de reforçar que talvez... deixa. Merecimento é tudo. É isso, Flá. Saudades. Então, gente, esse autotoque é algo muito incrível. Quero ensinar vocês. Então, eu quero tirar uns minutinhos. Se vocês tiverem alguma dúvida, também podem me falar. Mas estou querendo fazer um projeto muito bacana daqui 2, 3 semanas. Que eu quero já avisar vocês aqui hoje. Só vou abrir aqui para eu ter certeza da data. Não disfarça. Vai ser dia 14 e 15... Não, minto. Dia 13 e 14 de agosto. 2 noites, das 7 às 9 horas da noite. Tanto no dia 13 quanto no dia 14. Que eu quero ensinar para vocês as técnicas do autotoque. Para vocês aprenderem como tocar o corpo. O que é possível no corpo de vocês. Fazer práticas para estimular, para abrir e expandir esse corpo ao prazer. Né? Que vai ser, então, vai ser uma vivência ao vivo, ela não vai ficar gravada, vai ser tudo pelo Zoom. Vocês vão receber todos os materiais, né, de e-book, os slides que eu vou estar oferecendo e práticas alquímicas vocês vão estar fazendo ao vivo comigo para começar a desencoraçar esse corpo e dar os primeiros passos para realizar, então, um autotoque amoroso. O autotoque amoroso é um caminho da gente começar a reensinar o nosso corpo de que o prazer é um espaço seguro, de que a gente pode ir muito mais além e começar a criar novos caminhos neurais de um lugar onde o prazer ele venha de um lugar de segurança, de amor, de confiança, para a gente se entregar com muito mais facilidade do que continuar reproduzindo esse espaço de tensão, contração e ansiedade que está nos bloqueando. E o que a gente quer é que diga sim ao prazer, sim ao sexo, sim para toda essa alegria. Como é um movimento, então, de 2 dias, a gente vai fazer por um valor super simbólico. Somente para quem está hoje aqui e se inscrever até o final do dia, ele vai ter o valor de apenas R$ 87. A partir de amanhã, quando começar a divulgação oficial, ele vai aumentar para 117, 127, 117. Eu sei que vai para 100 e poucos, né? Então, se vocês têm vontade... venham participar, vai ser no dia 13. A Magda aí. Menina, me responde no WhatsApp, Magda. Vai ser no dia 13 e 14, das 7 às 9, 9 e meia da noite. E vai ser um evento super incrível para vocês aprenderem a dar os primeiros passos do autotoque amoroso e começar a despertar o corpo e reaprender o que esse corpo é capaz de sentir sob a minha orientação. Mandem mensagem para mim, que daí vocês conseguem esse desconto especial, tá bom? De R$ 87, 2 dias comigo, tá bom? Me contem, gostaram dessa aula? Ai, Dai, que saudade de você! Lembro que a minha gestação, nas minhas relações, minha ionice irrigava e ficava toda inchada e os orgasmos eram intensos demais. Maravilhoso! Maravilhoso, né? Tô com saudade. Tem que aparecer pra fazer umas práticas alquímicas, né? A Magda, só sem vergonha, tá mandando coraçãozinho. Responde, menina! Adoro. É isso, gente. Eu acredito sim que o prazer é uma melhor forma da gente voltar a se conectar com a gente, porque realmente ele nos inspira, ele vai muito além do sexo e da masturbação, mas ele nos movimenta a viver a vida com prazer e relembra quem a gente é. Ele lembra que a gente merece mais, que a gente pode ir além desse automatismo, dessa limitação que a gente colocou na nossa mente e de que é algo que depende do outro. Quando a gente achar que depende de outras pessoas, a gente bloqueia. Porque a gente sempre cai no espaço da vítima.
Mas quando você é uma pessoa inteira, é muito mais fácil se conectar e se entregar com outra pessoa, porque não depende do que ela faz, mas sim como que você se sente. Então, mesmo que essa pessoa não seja perfeita, saiba todos os caminhos, quando você entende o seu corpo, você também entra em um espaço de vulnerabilidade e entrega. É muito mais fácil dessa pessoa também sair da performance e tá muito mais presente. É muito mais fácil te ouvir e você criar espaço de segurança para se entregar sem medo. E é aí que a magia nasce. O medo, ele te contrai e te castra. Você precisa criar caminhos para quê? Para expandir e se entregar ao prazer que você merece. Sem limitar, porque, gente, a gente é capaz de ter orgasmos genitais. E aqui a gente vai aprender tudo no auto-toque amoroso, essa imersão. Genitais, área G, cérvix, útera, clitóris, a entrada do nosso canal. Mamas, a gente tem capaz de ter orgasmos energéticos, capaz de ter orgasmo entre nossos 5 corpos etéricos, nossos 5 corpos emocionais, a gente é capaz de ter diferentes formas, só que nenhuma delas é baseada na pornografia e nessa mentalidade que mais diz não para o nosso corpo do que abertura. E eu acredito sim que é um espaço de entrega, de expansão e de cura, porque ele abre um espaço para dizer sim. E quando a gente começa a fazer isso, a gente não diz só sim para o sexo, a gente diz sim para quem a gente é, para um espaço mais autêntico, de mais confiança, de mais segurança e de um cultivo de um amor. Saber, inclusive, de saber em quais espaços a gente quer permanecer, aonde a gente está abrindo mão de nós mesmos. Isso não só no sexo, mas na vida. A gente começa a redescobrir os nossos limites, a gente começa a redescobrir, inclusive, que muito daquilo que a gente achava que era aceitável, na verdade, não era. E quando a gente entende o que não é aceitável, a gente começa a explorar a imensidão, é muito mais fácil. Sentir prazer é muito mais fácil se entregar. É muito mais gostoso. Vai ficar gravado para quem comprar? Não, não vai ficar gravado. Por esse valor eu não posso deixar gravado, gente. Não dá. Não vai ficar gravado. Para participar, né? Então se inscrevendo até hoje. É R$87, ele não fica gravado, precisa estar ao vivo, né? Vocês vão receber bastante materiais, né, de apoio, o e-book, para vocês saberem o que foi feito, relembrarem cada passo do que a gente vai fazer, mas ele não vai ficar gravado, tá bom? Eu acho que é isso. A gente vai finalizando por aqui. Mandem depois dúvidas de vocês, né? Quem quiser saber mais sobre o auto-toque, eu posso explicar para vocês à tarde, depois que eu almoçar, como que vai funcionar bonitinho, né? Das 7 às 9, 9h30. 9h30, vai, porque eu sempre dou uma atrasadinha, adoro, sou dessas. A gente não finaliza enquanto eu não ter certeza absoluta que todo mundo tá bem, né? Isso é importante. Então, normalmente varia de 9 a 9h30, tá bom? Mas é isso, gente. Vai ser um evento muito bonito e é um valor simbólico. Por aquilo que eu vou entregar pra vocês, vai ser muito barato mesmo. Acho que é isso, gente. Mandem mensagem no inbox que eu conto mais pra vocês e explico com mais detalhes, tá bom? E daí vocês sabem, eu tava na live, que daí eu libero pra vocês o valor promocional, tá bom? Acho que é isso. Se também tiverem mais dúvidas sobre o auto-toque, eu vou ver aqui de abrir uma caixinha, hoje ou amanhã. Porque eu sou rainha de abrir a caixinha e depois não responder. Mas mandem mensagem no direct, que daí eu vou me empolgando e respondendo também, trazendo pros stories, tá bom? A resposta. Então é isso, gente. Gostei muito de estar com vocês. Estou bem feliz de ter recuperado a minha voz. E preparem que tem algumas coisinhas novas nascendo. E acho que vocês vão gostar. Então é isso, gente. Um beijo. Um ótimo final de semana para vocês. E até aqui, até agora, 1 hora comigo. Então é isso. Um beijo. Tchau, tchau.